Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo tinha um típico nome de princesa, e não seria diferente dada a importância de sua família. Nascida em 22 de janeiro de 1797, em Viena, na Áustria. E apesar de seu nome grandioso, todos a chamavam carinhosamente apenas de Leopoldina. A menina tinha os cabelos mais dourados que o ouro, que se dividiam entre o liso e os cachos. A pele era tão branca quanto a porcelana, e os seus olhos sempre foram vibrantes, mas nunca se decidiram se seriam violetas ou azuis. Sua beleza encantadora se destacava tanto quanto a sua inteligência. Desde muito nova recebia uma educação privilegiada. Era letrada, articulada, fluente em 6 idiomas, incluindo grego e latim. Tocava quase todos os instrumentos musicais e era voltada para interesses como mineralogia, botânica, ciência, política e economia. Sua visão política enxergava um enorme potencial aqui no Brasil, que naquele momento não poderia contar com alguém melhor em sua gestão. A nossa futura imperatriz foi responsável por momentos marcantes na nossa história, como por exemplo a nossa independência. E como toda boa história de amor fracassada, o romance com Pedro também começou lindo. Marquês de Marialva fez questão de transformar o pedido de casamento em um verdadeiro evento na corte austríaca. Ele sabia com clareza a importância do dever de impressionar a Leopoldina. E chegou em sua corte com 41 carruagens reais, cada uma sendo puxada por 6 cavalos brancos. 24 dessas carruagens eram exclusivas, construídas especificamente para aquele momento. E é claro que a carruagem do Marquês era a mais bonita e a mais enfeitada, e contava com um vidro inédito, nunca antes fabricado. Logo após a sua chegada, Marquês de Marialva distribuiu gemas preciosas e barras de ouro para toda a alta corte, que ficava cada vez mais encantada com as riquezas brasileiras. Mas nenhum olho brilhou mais do que os olhos de Leopoldina quando recebeu o medalhão com o retrato de Pedro. E enquanto todos olhavam para as pedras preciosas que enfeitavam o medalhão, Leopoldina só conseguia enxergar o moço do retrato. Leopoldina se apaixona rapidamente por Pedro, e naquele momento ela sente em seu coração que ele seria o homem de sua vida. E em breve ela não teria nenhuma dúvida quanto ao seu desejo de casar-se com o jovem príncipe. É importante lembrar que Leopoldina era filha de Francisco I, o Sacro Imperador do Sacro Império Romano Germânico, que há pouco tempo havia sido derrotado por Napoleão Bonaparte e obrigado a casar uma de suas filhas com o seu inimigo. Desde então, Francisco I jurou que nunca mais obrigaria nenhuma de suas filhas a se casar com alguém que elas não quisessem. Portanto, a escolha por Pedro foi feita pela Leopoldina. Marquês de Marialva estava determinado em construir uma boa imagem de Dom Pedro para Leopoldina, mesmo que isso incluísse mentir sobre quase todos os interesses do príncipe, e que os dois eram tão voltados para os estudos que pareciam ter sido feitos um para o outro, a fim de convencer a princesa a aceitar o seu pedido. Leopoldina, além de apaixonada, sabia com clareza a importância política desse casamento para a manutenção das monarquias aqui na América do Sul, que nesse momento estavam sendo fortemente atacadas tanto por Napoleão Bonaparte quanto pelas consequências da Revolução Francesa. Após o casamento e a sua chegada ao Brasil, o casal pôde ter a sua primeira noite juntos. E dizem até hoje que a noite de núpcias de Leopoldina e Dom Pedro I ecoou por todo o palácio da Quinta da Boa Vista. A paixão imediata entre Leopoldina e Pedro transparecia para todos que acompanhavam a vida do casal. Logo se tornaram grandes amigos, e Leopoldina não poderia estar mais feliz. Estar com Pedro era o seu sonho, que agora estava sendo realizado. Mas nem em seus sonhos poderia imaginar o que esse amor faria com a sua vida. Leopoldina não fazia ideia do futuro que a aguardava. Apesar de sua felicidade com Pedro, a vida no Rio de Janeiro era dura e insensível. A maior parte da corte portuguesa ria da cara de Leopoldina, por ser voltada para a literatura
e por tentar fazer Pedro se interessar por isso também. Entre suas poucas qualidades artísticas estava o fato de que Pedro sabia tocar muito bem piano, e Leopoldina adorava vê-lo desfilar seus dedos entre as teclas. Dom Pedro I teve uma infância conturbada. Cresceu no Paço Real, no Rio de Janeiro, em companhia de sua avó Maria, uma mulher velha e louca, e de seu irmão Miguel, com quem mais tarde disputaria o trono de Portugal. Pedro nunca teve uma boa convivência com seus pais. Sua mãe, Carlota Joaquina, era alcoólatra e maconheira, mas nem em seus momentos de lucidez era capaz de amar o menino. E seu pai, Dom João VI, era antissocial, melancólico e fedia tanto que, se desse um só abraço no menino, faria-o desmaiar com tal odor. Após alguns anos de felicidade, Pedro teve que vir resolver um rebuliço em São Paulo, e foi exatamente nesse período que ele recebeu os documentos da Declaração de Independência do Brasil, já assinados por Leopoldina, que pedia urgência, porque Portugal estava ordenando que o Brasil voltasse a ser colônia e ficasse submisso novamente. Pedro e Leopoldina tinham tanta sintonia que essa ideia não era nova e já estava alinhada entre os dois. E foi aí que, às margens do riacho Ipiranga, Pedro deu o grito da independência. O problema é que pouquíssimo tempo antes desse acontecimento, Pedro cometeria um erro que mudaria toda a história de amor entre ele e Leopoldina. Durante sua viagem a São Paulo, Pedro havia conhecido outra mulher. Uma mulher por muitos acusada de enfeitiçar o príncipe, enfeitiçá-lo a tal ponto que o deixaria totalmente cego de amor por ela. Tão cego que seria incapaz de enxergar a desonra de suas próprias ações. Pedro havia conhecido Domitila. Mesmo sabendo das constantes traições de Dom Pedro com várias mulheres diferentes, a angústia que enchia o coração de Leopoldina agora era diferente de toda a tristeza que já havia sentido em sua vida. Mas o seu amor por Pedro a faria suportar todas as humilhações que a aguardavam. Pedro estava tão apaixonado por Domitila que tentou manter duas cortes, uma com ela e outra com Leopoldina. Toda essa situação era extremamente escandalosa para o período, pois todos sabiam o que Pedro fazia e o que Leopoldina passava. Devido aos vários problemas decorrentes dessa tentativa de manter duas cortes, Pedro tem uma ideia genial. Ideia essa que acabaria de vez com a vida de Leopoldina. Ele pensou que seria mais fácil manter as duas mulheres na mesma casa, na mesma corte, sem se importar com os sentimentos de Leopoldina, que diante dessa situação se tornou uma pessoa fechada e amargurada. Após entrar em depressão, teve um enorme aumento de peso, pois se consolava com a comida. E quanto mais o tempo passava, mais Leopoldina se afundava em um caos interno inexplicável. Se tornou uma mulher transtornada. Tudo isso piorou após a visita oficial da corte na Bahia, onde os três foram juntos e todos os baianos confundiram a imperatriz com a Domitila e ignoraram totalmente a presença de Leopoldina. Mas nem mesmo isso foi capaz de fazer Pedro deixar de levar sua amante nos eventos oficiais. Pedro já estava acostumado a ser cruel com Leopoldina. Além de tudo o que ele fazia, ainda confiscava a pensão que ela recebia de sua família da Áustria, deixando-lhe apenas alguns trocados. Ela era trancada em seu quarto todos os dias às 8 horas da noite, para que ele pudesse sair, sem se preocupar que ela saísse também ou que ela interrompesse os seus momentos íntimos com Domitila, os quais ela conseguia ouvir nitidamente de seu quarto. Leopoldina também já havia se acostumado a ouvir o seu marido na cama com outra e ver o seu marido aos beijos com a amante dentro de sua casa. Mesmo com todas as vezes que Pedro sumiu para ficar com a família de Domitila durante a sua gestação de alto risco, mesmo com toda a humilhação, a agressão e o sofrimento ao qual ela era submetida, Leopoldina nunca deixou de ser sua amiga, nunca deixou de estar ao seu lado e nunca deixou de ser apaixonada por ele. Todos esses desentendimentos e desencontros estavam acontecendo em um momento crucial para o Brasil. Pedro precisou viajar para o Uruguai por causa da Guerra da Cisplatina.
E antes dele sair, em sua despedida com Leopoldina, ela confessou que estava sentindo que iria morrer, e que se ele chegasse e ela não estivesse mais viva, ela gostaria que ele soubesse que ela o amava e que esperava ficar com ele na próxima vida. Pedro a ignorou, mesmo sabendo que Leopoldina estava altamente debilitada e com diversos problemas emocionais e de saúde. Ele achou que o que ela estava dizendo não passava de um delírio por causa de sua febre, virou as costas e foi embora. Quando Pedro retornou, recebeu a notícia de que Leopoldina havia morrido. Foi então que ele percebeu tudo o que havia feito com a imperatriz e passou o resto da vida arrependido por causa disso. Mesmo se casando novamente, expulsando Domitila de casa e percebendo todos os seus erros, Pedro nunca mais foi capaz de ser tão feliz quanto havia sido nos primeiros anos de casamento com Leopoldina. E aqui termina a história de amor fracassada entre uma imperatriz sem felicidade e um príncipe sem dignidade.